Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui, hoje é dia 24, eu já estou gravando a nossa aula de hoje. Espero que vocês estejam gostando das aulas, né? O que a gente está preparando para vocês, para que vocês não fiquem, obviamente, prejudicados durante essa quarentena. Muitos alunos entraram em contato comigo pelo WhatsApp, tiraram dúvidas, então eu peço para que vocês façam a mesma coisa. Claro que a gente tem os canais oficiais da faculdade, que é o AVA, né? Mas também estou à disposição no WhatsApp. Vou repetir aqui para vocês, é o 13 99750 7868. E, obviamente, como estamos de quarentena, a gente responde aí rapidinho. A nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre o pacto antinupcial, né? O que seria o pacto antinupcial? Né? Regra geral, a gente tem, então, o regime de bens da comunhão parcial de bens, né? O pacto nupcial, ele serve, então, para justamente escolher o outro regime de bens, né? Que o casal, que os nubentes queiram fazer, inclusive um regime misto, como a gente viu na aula passada, ok? Então é importante dizer que o pacto antinupcial é um negócio jurídico, né? É um negócio jurídico bilateral, ou seja, feito somente entre os nubentes, né? Do direito de família, e os nubentes, então, têm essa autonomia para estruturarem antes do casamento, por isso que o nome é antenupcial, o regime de bens que seja, então, distinto da regra geral, que é o da comunhão parcial de bens, né? E onde que está previsto isso? Está lá no artigo 1653, que diz o seguinte, que é nulo o pacto antinupcial se não for feito por escritura pública e ineficaz, se não lhe seguir o casamento. Então a gente tem duas questões aqui, né? O pacto antinupcial ele tem que ser feito por escritura pública, onde? No cartório de notas, ok? Então, por ser feito antes do casamento, ele tem que ser celebrado sob uma condição suspensiva. Por quê? Porque ele só tem efeito após o casamento. Então, ele só começa a produzir efeitos depois do casamento. Por isso que o artigo 1653, ele fala que é ineficaz se não lhe seguir o casamento. E foi recentemente uma pergunta da OAB nesse sentido, dizendo que o casal tinha feito um pacto antinupcial escolhendo a comunhão universal de bens. Antes do casamento, o noivo morreu. A noiva ingressou com uma ação pedindo metade dos bens. Ela tinha direito à meação. Era isso que ela dizia. Por quê? Porque ela tinha feito um pacto antinupcial que reconhecia o regime de bens como o regime da comunhão universal de bens. E o que é esse regime da comunhão universal? Ou seja, tudo aquilo adquirido antes do casamento, depois do casamento, bens recebidos de doação, bens recebidos em herança, tudo vai ser dividido pela metade e vai ficar para cada casal, né? Para cada, então, nubente. E é isso que ela queria, né? É correto isso? Claro que não. Por quê? Porque o pacto antinupcial, ele só produz efeitos depois do casamento. Como ele morreu antes do casamento, não existe sequer casamento, não existe sequer regime de bens, ou seja, ele é ineficaz. Tudo bem? Então, só para a gente começar aí a esquentar os tambores, né, nessa questão do pacto antinupcial, né? Agora é importante dizer o seguinte, né? Se esse pacto... lembrando que ele é feito no cartório de notas, tá? O pacto antinupcial é feito no cartório de notas. E se esse pacto foi feito por menor de idade, né? Tá lá no artigo 1654. A eficácia do pacto antinupcial realizado por menor de idade, ou seja, lembrando que a gente tem a idade núbio de 16 até 18 anos incompletos, né? A eficácia do pacto antinupcial realizado pelo menor fica condicionada à aprovação de seu representante legal, salvo as hipóteses do regime obrigatório de separação de bens. Então, o que a gente vai ver aqui no artigo, e eu vou mostrar na tela agora, né, do artigo 1654, é uma situação bastante curiosa, né?
E por que eu falo que é bastante curiosa, pessoal? Olhem o artigo 1654. Ele fala o seguinte, que realizado por menor, a eficácia do pacto antinupcial fica condicionada à aprovação do representante legal, salvo as hipóteses de regime obrigatório da separação de bens. Muitos doutrinadores falam dessa incongruência do artigo. Por quê? Porque no matrimônio que é contraído por menor de idade, ou seja, entre 16 e 18 anos incompletos, ele precisa do suprimento desse consentimento. A gente já falou sobre isso, está lá no artigo 1519. Né? Lembrando que também precisa ter a idade núbil, artigo 1520. E por conta disso, o regime de bens será o da separação obrigatória e que não pode ser alterado pelo pacto antinupcial. Então, vocês entendem que esse artigo 1654 existe uma incongruência nele, porque não existe a possibilidade de fazer o pacto antinupcial nesses casos onde menor de idade vão fazer. Por quê? Porque a própria lei diz que obrigatoriamente eles irão se casar pelo regime da separação obrigatória de bens. E olha o que diz o artigo 1655. É nula a convenção ou cláusula dela que contravém a disposição absoluta de lei. Ou seja, não pode constar no pacto antinupcial, sob pena de nulidade, disposições que firam princípios de ordem pública. Não se admite, por exemplo, cláusulas que venham dispor sobre regime de bens diverso, no caso da separação obrigatória, no caso do artigo 1654 que a gente acabou de ver. Da mesma forma, são nulas as disposições que dispensem os nubentes do cumprimento dos deveres conjugais, está lá no 1566, ou que privem marido e mulher do poder familiar, está lá no 1601 caput do Código Civil. Ou seja, no caso de nulidade da convenção, vigorará entre os cônjuges o regime da comunhão parcial de bens. Por quê? Porque é a regra geral que está lá no 1640 caput. Olha que interessante, eu já tive um caso uma vez de um casal que me procurou para elaborar um pacto antinupcial em que se colocava que no caso de divórcio, quem ficaria com a guarda da criança exclusiva seria o pai, e que a mãe não teria o direito de convivência. É nulo, pessoal. E ele saiu do escritório bravo comigo, falando, não, como assim? Eu tenho todo o direito porque eu sou pai, porque eu sou de uma religião X e nós homens somos superiores às mulheres. Pode isso, pessoal? Claro que não, né? Então, o artigo 1555 ele é bastante claro nesse sentido, né? Que essa convenção, essa cláusula vai ser nula se, obviamente, dispor de uma nulidade absoluta da lei, ou seja, se ferir a ordem pública, ok? Se privar, então, do poder familiar, né? Não tem o menor cabimento esse tipo de cláusula. Olha que interessante, pessoal. O pacto antinupcial ele é feito no cartório de notas, mas para que ele tenha validade erga omnes, ele tem que ser registrado no cartório de registro de imóveis. Qual o cartório de registro de imóveis? Do domicílio dos nubentes. Está lá no artigo 1657. As convenções antinupciais não terão efeito perante terceiros, senão depois de registradas em um livro especial, que é só livro específico para pacto antinupcial, pelo oficial do registro de imóveis do domicílio dos cônjuges. Então, importante situação, importante questão, que assim, eu já vi cair, não na OAB, eu já vi cair em concurso público esse tipo de pegadinha. Porque o pacto ele é feito no cartório de notas.
mas para que ele seja publicizado, para que tenha, então, esse efeito erga omnes, ele tem que estar também registrado no cartório de registro de imóveis do domicílio dos nubentes. Ah, professor, e se tiver 2 domicílios? Vai registrar em ambos, ok? Começando então a matéria de regime de bens, né, a gente inicia com o regime da comunhão parcial de bens, que é a regra geral, que é o que está disposto então nos artigos 1658 a 1666 do Código Civil, né? E o que seria esse regime da comunhão parcial de bens? É basicamente aquele que exclui da comunhão os bens que os cônjuges possuem ao casar ou que venham adquirir por causa anterior e alheia ao casamento, como no caso de doação, como no caso de herança, em que entram na comunhão os bens adquiridos de forma posterior. Então é um regime de separação com relação ao passado e de comunhão com relação ao futuro, né? Então, nessa figura que a gente vê aí na tela, a gente vê então os bens antes do casamento, ou seja, tudo que é do marido é do marido, tudo que é da mulher antes do casamento. Depois do casamento, a gente tem os bens comuns, ou seja, aqueles bens que foram adquiridos de forma onerosa durante a comunhão. Havendo então essa comunicação desses bens durante o casamento, exceto bens incomunicáveis. Quais são então esses bens incomunicáveis? São aqueles bens que são adquiridos com a cláusula de incomunicabilidade. Lá na matéria de obrigações, vocês com certeza viram, né, essa cláusula de incomunicabilidade dos bens, né? Quando chegar mais próximo, a gente vai falar do artigo 1558, na sequência a gente vai falar da questão aí da incomunicabilidade, ok? Então, regra geral, esse é o regime de bens que a legislação coloca, né? O regime, então, da comunhão parcial de bens. E ele foi substituído pelo regime da comunhão universal de bens, que é aquele regime, né, que antigamente as pessoas se casavam, ou seja, antes de 77, esse era o regime de bens obrigatório. Agora é o da comunhão parcial de bens. Pessoal, eu fiz um resumo do artigo 1660, porque é o seguinte, grande parte das questões, né, que concurso público gosta de perguntar, quando cai regime de bens, é com relação a isso, o que entra e o que não entra nessa comunhão, né? Então é bastante comum as pessoas falarem assim, então meu marido ele comprava eletrodoméstico, TV, rádio, geladeira, só no nome dele, só no CPF dele, por conta do CPF na nota, né, da Paulista. E agora que eu vou me divorciar, como é que eu faço? Ele vai falar que é tudo dele, que foi ele que comprou tudo. Pessoal, isso não importa se é no nome de um dos cônjuges. Por quê? O que diz o artigo 1660? Né? O inciso 1, ele fala justamente isso, né? Os bens adquiridos na constância do casamento a título oneroso, ainda que só no nome dos cônjuges de um deles, entra na comunhão. Entra na comunhão de bens, pessoal. Então, pouco importa se ele comprou, se ele usou o CPF dele, tá? Então, a gente vai colocar, obviamente, na partilha de bens, esses aparelhos que ele acabou comprando, tá? Então, o patrimônio que o casal adquire na constância do patrimônio, a título oneroso, ou seja por compra, ou seja por troca, é presumido como fruto de trabalho conjunto dos cônjuges. E dessa forma, então, ele entra na comunhão. Então, para que haja então a exclusão de bens, né, que aí a gente vai falar de bens próprios, ele vai ter que demonstrar que ele adquiriu apenas no seu nome esse bem e na data anterior ao casamento. Ok? Então, de acordo lá com o artigo 1662. Então, olha só.
que diz o inciso 2 do artigo 1660? Os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem concurso de trabalho ou despesa anterior. O que ele fala? O que quer dizer esse inciso 2? Né? Ele se refere à comunhão de bens adquiridos através de sorteio, através de rifa, através de aposta, né? Haja ou não a participação de ambos os cônjuges. Então, a gente tem lá na Unisanta um grupo de professores que a gente joga na loteria esportiva, por exemplo. E aí eu ganho R$1 milhão na loteria, né? Esse valor, ele é dividido para o meu marido? Então eu ganho 1 milhão e resolvo entrar com divórcio. Ah, não aguento mais esse alemão, vou embora, e vou embora com o meu 1 milhão. Confere, pessoal? Claro que não, né? O inciso 2, ele é bastante claro. Esses bens adquiridos por fato eventual, ele é dividido sim, ele entra na comunhão. Da mesma forma, o inciso 3, ele vai falar desses bens adquiridos por doação, por herança, por legado, em favor de ambos os cônjuges. Está lá no artigo 1659.1. Se o doador ou se o testador contemplar ambos os cônjuges com doação ou com legado, que nada mais é do que a gente vai ver no segundo semestre, né, do que um imóvel específico, né, em testamento. Então, por exemplo, ele coloca no testamento: deixe então para a Patrícia e para o Marcos a minha casa no Guarujá, né? Esses bens adquiridos por doação em favor de ambos os cônjuges, obviamente entram na comunhão. Da mesma forma que o inciso 4 do 1660, ele fala das benfeitorias em bens particulares, né? O que são os bens particulares? São os bens próprios, são os bens adquiridos antes do casamento. São aqueles bens que não se comunicam, mas olha que interessante, as benfeitorias se comunicam, né? Então, se for realizada a benfeitoria, se eu tenho, por exemplo, uma casa antes de eu me casar, e durante o meu casamento, né, eu resolvo então investir nessa casa, fazer uma benfeitoria, colocar uma piscina nessa casa. Essa piscina, ela entra então na partilha, pessoal. Ela entra na comunhão, ok? Por quê? Porque existe uma presunção de que essa aquisição houve um esforço comum do casal. Da mesma forma, olha só que interessante, o inciso 5 do artigo 1660, que ele fala que os frutos dos bens comuns ou particulares de cada cônjuge, que foram percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão, também entram na partilha. Então é importante dizer que o aluguel deste apartamento, que o aluguel desta casa que eu tenho antes do casamento, e eu recebo esse aluguel, né, esses frutos integram a comunhão. Inclusive, se eles forem bens particulares, pessoal. Só vai haver a exclusão desses frutos se for comprovado que eles vieram posterior ao divórcio, ok? Então, se for durante o casamento, esses frutos, essas benfeitorias serão integradas na comunhão, ok? Então, importante questão aí para vocês. E na sequência, a gente tem os bens que não entram na comunhão, né? Que são o que a gente chama, então, de incomunicáveis, são aqueles bens excluídos, né? Então, o que diz o artigo 1659, né? Então, a regra é a da comunicabilidade, né? Do patrimônio que foi conquistado pelo casal na constância do casamento. Então, essa é a regra, ok? Agora, existem exceções, né? E são justamente essas exceções que a gente vai ver agora, que a gente chama de bens incomunicáveis, né? Então, o que diz o artigo 1659.1, né? O que é excluído da comunhão? Os bens que cada cônjuge possui ao casar e os que lhe sobrevierem na constância do casamento por doação ou sucessão
e os seus subrogados em seu lugar, né? Então, vamos por partes aí. Os bens particulares, ou seja, aquele que cada um possui ao casar, né, ele é pertencente a cada um ao casar, ou seja, eles não entram na comunhão, no caso, né, desse regime que a gente está vendo, que é o da comunhão parcial de bens, né? Além disso, para que haja essa comunicação de bens doados ou herdados, recebidos pelos cônjuges na constância do casamento, é importante e necessário, né? Importante e necessário que o doador ou o testador não beneficie apenas um dos cônjuges, mas o casal, né? Caso contrário, se tanto o testador quanto o doador não contemplar ambos, vai ser, obviamente, exclusivo. Então, ele vai ser incomunicável esse bem, então, dado em herança ou doação. Ok? O que diz, então, o inciso 2? Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares, né? Então, como a gente já viu, os bens particulares, eles não fazem parte da comunhão. Por quê? Porque eles são aqueles bens antes do casamento, né? Da mesma forma, pessoal, não são também particulares, eles acabam sendo incomunicáveis, aqueles bens que foram adquiridos com valor desses bens particulares. Então, por exemplo, eu antes de me casar, eu tenho uma casa no Guarujá. Me caso, 3 anos depois, vendo esta casa no Guarujá e compro um apartamento em São Paulo. Este apartamento de São Paulo não entra na partilha. Por quê? Porque ele foi um bem que foi adquirido com valores da venda desta casa do Guarujá, que já era minha antes de eu me casar. E aí que a gente chama, então, de bens subrogados. Ou seja, esse dinheiro é carimbado. O valor da casa do Guarujá, eu comprei um apartamento em São Paulo. Então, é um valor que é exclusivamente meu. E o que eu comprar vai ser exclusivamente meu também. Que a gente chama, então, de bem subrogado. Então, mais uma vez, se eu possuir um carro, né, quando eu me casei, e depois desse casamento eu vendo esse carro, e com o produto dessa venda eu adquiro outro carro, há uma subrogação. Então, ele faz com que esse bem seja excluído da comunhão. Ok? Da mesma forma, pessoal, o inciso 3 do artigo 1659 fala das obrigações anteriores ao casamento. Quais são essas obrigações anteriores? Né? Elas têm um caráter estritamente pessoal. Então, não é justo, né, exigir do cônjuge que ele pague pelas dívidas contraídas pelo seu cônjuge na época anterior do casamento. Então, por exemplo, eu me casei e eu tinha uma dívida absurda no cartão de crédito. É justo, num divórcio, eu falar para o meu, então, marido, olha, tem aquela dívida do cartão. Aí eu provo na justiça, né? Ele prova na justiça que essa dívida é anterior ao casamento. Então, essa dívida é exclusivamente minha. Ok? Então, isso é importante. Agora, claro que essas obrigações anteriores do casamento, elas não podem ser aquelas da preparação do casamento em si. A gente já vai ver isso, tá? O que diz o inciso 4? Obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal. Ou seja, o cônjuge que ele assumir obrigações decorrentes de atos ilícitos, ele deve se responsabilizar por elas, onerando o seu próprio patrimônio. Mas, se for demonstrado que ambos os cônjuges se beneficiaram por tais atos ilícitos, eles devem ser utilizados, então, os bens comuns do casal para que esse pagamento dessa obrigação seja feito. Da mesma forma, são incomunicáveis os bens de uso pessoal, os livros e os instrumentos de profissão. Devido a esse caráter que é estritamente pessoal,
Bens como roupas, sapatos, retratos, joias, não integram a comunhão de bens. Com relação aos livros, eles também serão excluídos, desde que não constituam uma coletividade considerável e sujeita à apreciação pecuniária, uma coleção, por exemplo. Da mesma forma, os instrumentos de profissão, eles são excluídos, porque é da utilização deles que os cônjuges dependem para a sua própria sobrevivência. E já então, finalizando a nossa aula, eu vou deixar aqui algumas questões polêmicas, né? O fundo de garantia por tempo de serviço, de quem que é? É do casal ou é do trabalhador, né? Recentes julgados alegam que é exclusivamente do trabalhador, ok? Agora, se eu saco esse FGTS para comprar um imóvel, aí então, durante a constância do casamento, aí então entende-se que o imóvel é de ambos, ok? Aí não vai ter aí uma subrogação com relação a esse valor do FGTS. A previdência privada, por sua vez, tivemos um recente julgado agora do STJ, no início desse ano de 2020, que afirma que a previdência privada, apesar de ser privada, olha, o próprio nome diz, privada, o STJ reconheceu como bem partilhável. Nesse caso específico, o marido tinha um vultuoso valor que ele retirava por mês e aplicava na Previdência. Então, provou-se que este valor, na verdade, o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo um direcionamento desses valores que eram comum do casal e colocou na Previdência privada com o intuito exclusivo de ludibriar a esposa, de tentar tirar, então, esses valores do casal. Então, nesse caso específico, a Previdência privada foi dividida. Com relação às dívidas de jogo de azar, claro, jogo de azar o próprio nome diz, né? Jogo de azar, quem jogou vai responder por isso. Obviamente, se a esposa não se beneficiou, se a esposa, né, se for no caso do marido, se a esposa não sabia desse jogo de azar, ela não será responsável por ele. Agora, também a lei fala da questão da incomunicabilidade dos bens, da aquisição, se for por uma causa anterior ao casamento. Ou seja, se tiver, obviamente, eu faço um empréstimo, esse empréstimo ele não é aceito, ele só vai ser aceito depois do casamento, esse empréstimo é incomunicável, só se esse valor eu usar para benefício de ambos os cônjuges. Da mesma forma, os bens móveis que foram adquiridos na constância da união, eles são presumidamente de ambos os cônjuges, ok? Como o móvel é mais difícil da gente provar, eu já falei, nota fiscal. E a nota fiscal tem que estar no nome de um ou de ambos, né? Se for na constância da união, tanto importa. Agora, se foi antes, por exemplo, comprei a TV porque foi presente de casamento. Isso é bastante comum em divórcio, pessoal. Uma TV 4K de R$5.000. Foi presente de casamento e eu comprei para mobiliar lá os bens. Ok. De quem que está o nome na nota fiscal? Está no meu nome, então beleza. Então, móveis, né, antes do casamento, claro que vai ser exclusivamente deste cônjuge. Bom, pessoal, ficamos por aqui na nossa aula de hoje. A gente viu, então, o regime da comunhão parcial de bens. Na próxima aula, a gente vê, então, o da comunhão universal de bens. Até lá, tchau, tchau.